Efésios capítulo 2 é o texto que nós vamos ler juntos esta manhã. Vamos meditar a partir do versículo 11 até ao fim do capítulo. Efésios 2, um capítulo que nos dá muitos motivos, muitas razões para louvarmos a Deus, para cantarmos para Ele, para o adorarmos, a forma como Ele se mostrou rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E esta é a mensagem da primeira parte do capítulo, e agora nós vamos ler a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse de si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Convido os irmãos a orarem comigo agora, à luz deste texto. Senhor, nós estamos aqui para lembrar quem éramos, o que fomos, antes de te conhecer, antes de conhecer Jesus Cristo, antes de te conhecermos pelo nome, o teu caráter revelado nas páginas deste livro. Estamos com a tua palavra diante de nós e pedindo a Deus que a ação do teu Espírito seja eficaz nas nossas mentes, no nosso interior, para que a luz de Jesus brilhe intensamente em nós, nos nossos corações, que os nossos corações sejam iluminados pela verdade da tua palavra nesta hora. Em nome dele nós oramos. Amém. Nós estamos bem conscientes das questões que dividem as pessoas hoje em dia, nos nossos dias. Há desentendimentos entre vizinhos, no trânsito, pessoas que até nem se conhecem ou não se conheciam e facilmente se desentendem. Desentendimentos entre cônjuges, marido e esposa, pessoas que se amam e que casaram porque estavam apaixonadas, mas desentendem-se. Entre pais e filhos, se há amor intenso e forte, é esse entre pais e filhos. Quantos pais dizem que estão dispostos a dar a vida pelos seus filhos, a morrer, desesperam quando os filhos estão doentes, mas até esses se desentendem, ficam chateados. Até entre os membros das igrejas. Pessoas que dizem conhecer e temer a Deus, que têm o amor de Deus nelas, ou esse amor misericordioso, até nas igrejas há desentendimentos. Até na nossa igreja há desentendimentos. Então este texto fala sobre essa dificuldade que as pessoas têm entre elas. Mas ao meditarmos nesta passagem, nós precisamos compreender que nós estávamos longe de Deus e que nós não temos nenhum direito natural de nos aproximarmos dele com essa familiaridade com a qual nós estamos habituados até tratar Deus por tu.
Em Portugal, nós tratamos por tu pessoas com quem temos familiaridade, estamos muito próximos. Não é natural tratar por tu alguém que nós conhecemos há pouco tempo. A não ser que seja uma criança, seja um jovem da mesma idade, já se apresentam como tu cá, tu lá. Mas não é assim que nós tratamos alguém que queremos honrar, que queremos mostrar respeito. Em Portugal, pelo menos, nós usamos o tu só com familiaridade, quando há intimidade. Por isso, tratar a Deus desta forma, por tu, é algo que foi conquistado por Deus. Nós não temos nenhuma legitimidade em nós mesmos. Foi Deus que fez o que era necessário fazer para que nós pudéssemos ter essa familiaridade, essa intimidade com Ele, essa proximidade para podermos tratar a Deus dessa forma, com intimidade. O nosso pensamento tem sido de tal modo moldado pela mentalidade da nossa época, sobretudo nestas últimas décadas, estas descobertas, supostas descobertas científicas, esta ênfase no ser humano como centro do mundo, do universo, que nós reduzimos a salvação ao que acontece a nós com indivíduos, o que me acontece a mim. E de certa forma, diz um irmão a comentar esta passagem, o nome dele é Simon Austin, ele diz assim: nós desmaterializamos a promessa de Deus para o futuro. O céu torna-se uma noção vaga de espíritos desencarnados e a salvação, ela passa a ser vista como algo apenas vago, um conceito vago daquilo que me permite tornar-me um desses espíritos desencarnados. Eu não entendo muito bem o que significa a salvação. Mas os propósitos de Deus referem-se a um novo céu e a uma nova terra, onde Deus estará com um povo transformado. Os seus propósitos dirigem-se para o dia em que todas as coisas no céu e na terra estarão reunidas sob uma só cabeça, a de Cristo. A salvação é muito mais do que a salvação da minha alma. Mas é algo que está relacionado com algo físico, sim, espiritual, mas físico ao mesmo tempo, mas relacionado com Deus e com um corpo que tem uma cabeça, essa cabeça é Cristo. Então, a salvação não tem a ver, e a vida cristã, a vida com Deus não tem a ver com indivíduos apenas, mas indivíduos dentro de um corpo, dentro de uma família. Portanto, os propósitos de Deus referem-se a um lugar concreto, mas a um povo transformado. A formação de um novo povo está no centro dos propósitos eternos de Deus. Paulo passou a primeira parte do capítulo 2 a deixar claro o que Deus teve de fazer em Cristo para nos salvar, a nós, gentios, e também aos judeus, estrangeiros de outras nações e judeus. Esta salvação é para que possamos ser as pessoas que Ele quer que sejamos, andando em caminhos que Ele predeterminou, para que possamos nos tornar uma imagem para o mundo do que Deus fará na história. Nós seremos uma imagem para os principados e potestades, os governos e os poderes, as autoridades nos lugares celestiais. Seremos uma imagem dessa extraordinária sabedoria e graça de Deus. Agora, Paulo quer deixar claro aquilo que nós éramos, particularmente nós, gentios, os estrangeiros, aqueles que não fazem parte de Israel, antes da graça do Evangelho revolucionar as nossas vidas. Se a primeira parte do capítulo dizia respeito principalmente à nossa relação com Deus, essa dimensão vertical da salvação, relacionamento do homem, do indivíduo com Deus, a segunda parte diz respeito principalmente à nossa relação com os outros, com as outras pessoas, essa dimensão horizontal. Ambas as reconciliações estão inteiramente relacionadas com a obra de Cristo e resultam de um amor de Deus que é manifestado a pessoas que formam um corpo.
um corpo e um povo radicalmente novo que é a igreja. Não é um novo Israel, mas é um novo povo. É algo diferente, é algo novo, por isso nós não estamos a falar da continuidade de Israel. Esta é a nossa posição, é isso que nós defendemos à luz de uma carta como esta, é que Deus fez algo novo. A igreja é algo novo. E por isso, com este capítulo, especialmente com estes versículos, nós aprendemos aquilo que está, acreditamos no coração de Deus e que está na intenção de Paulo, que é lembrar os irmãos, lembrar-nos por isso a nós, como nós estávamos perdidos sem Deus, como fomos aproximados por Cristo e como nós somos edificados uma família no Espírito. Vemos aqui a ação do Deus triuno nestes versículos. Nós fomos aproximados por Cristo porque estávamos longe, nós estávamos afastados, estávamos sem Deus, perdidos sem Deus. Mas quem faz isso é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, que nos edifica como uma família. Então nós podemos olhar para este texto dividindo em três partes, e esta expressão dos versículos 11 e 12, uma expressão que no nosso português coloquial comum, quando nós nos sentimos em apuros, em sarilhos, quando estamos encrencados, esta é uma expressão também bem popular, nós dizemos estou feito, estamos feitos. Até há quem diga e acrescenta estar feito ao bife, não sei se já ouviram essa expressão, mas estar feito, estou feito. Quando a pessoa diz está em apuros, ela usa essa ideia, estávamos feitos. E sem Cristo nós estávamos feitos. Nesse sentido, estávamos em apuros, em sarilhos. Nós estávamos com graves problemas. E os versículos 11 e 12 descrevem essa realidade espiritual. Os versículos 13 a 18 nós podemos ver como fomos feitos igreja. E a última parte, como se parece uma igreja feita. Feita no sentido de estabelecida, uma igreja madura, uma igreja adulta, uma igreja já consumada, um corpo já criado. Então, como se parece uma igreja? Nós vamos olhar para cada uma destas partes com atenção. Mas esta ideia de estar feito, estar em apuros, então essa expressão, eu procurei, eu pesquisei e não encontrei, nós não sabemos exatamente de onde vem este dito português, porque é uma expressão portuguesa, estar feito ao bife. E pode ser uma ideia de estar morto, no sentido, quando o boi é servido em bife, é porque já deixou de ter vida. Então pode ser esse sentido. Estar feito ao bife, ou estar apresentado dessa forma, é porque já foi embora o fôlego de vida. Mas uma outra possibilidade de entender essa expressão é que houve um tempo em que Portugal estava submisso ao Império Britânico. Durante o século XIX houve essa submissão. Ainda parte do país está debaixo do Império Britânico e das libras e do capital britânico. Mas em Portugal, de uma forma pejorativa, os portugueses referiam-se aos britânicos como os bifes. Usavam essa expressão. Isso encontra-se em alguns dicionários. Então, os bifes eram os britânicos. Então, estar feito ao bife pode ser essa estão debaixo da opressão e estão debaixo do poder do Reino Unido, dos britânicos. E era um sentido de apuros. Estamos como que escravos. Nós não queremos esta submissão, nós não nos sentimos livres, eles é que mandam em nós. Dá uma ideia de estar em sarilhos. Mas o texto começa com esta expressão, portanto. A reconciliação dos pecadores com o Deus Criador através do Senhor Jesus não pode ser separada do que significa ser igreja. De facto, Paulo liga uma coisa diretamente à outra com esta expressão, portanto. Ele quer que os crentes se lembrem do que eram para que possam compreender o que são. O portanto liga com aquilo que está descrito nos versículos anteriores.
Como é que nós estávamos? Mortos em delitos e pecados, escravos deste mundo, escravos de Satanás. Estávamos em apuros, nós estávamos em sarilhos, nós estávamos feitos. Então esta ideia, para perceber o contraste, é preciso perceber a condição em que nós estávamos. E Paulo faz questão de enfatizar essa condição do crente. E ele usa esta expressão, lembrem-se, lembrai-vos. E eu li uma citação interessante ao ler alguns comentários sobre a importância da memória, a importância de lembrar. Nós já gastamos algum tempo em algumas das exposições anteriores, bíblicas, pensando na Bíblia, quantas vezes os profetas, os apóstolos, e por isso quantas vezes Deus diz para nós nos lembrarmos, para nós termos memória. E um poeta, ele disse assim, a memória sabe antes do saber se lembrar. É um jogo de palavras, mas isto para transmitir esta ideia que há experiências tão profundas no seu efeito sobre nós, que mesmo antes da mente poder processar conscientemente todas as razões de certas reações e emoções, as nossas memórias interagem com as realidades presentes para nos informar de uma forma íntima e até instintiva como nós devemos nos sentir e reagir. Então há coisas que o nosso corpo reage, nós não... Acho que é muito mais rápida essa memória corporal de coisas que nos aconteceram, cheiros, visões de situações que nos aconteceram no passado e despertam em nós reações que às vezes nem de forma não é consciente, mas é essa memória que ficou na nossa intelectualidade, na nossa dimensão interior. Há coisas que nós não sabemos explicar, mas são respostas instintivas, que fazem parte da nossa memória. Ficaram gravadas, os tais chamados traumas. Mas não só traumas, memórias doces também. Coisas que um som, uma paisagem, que um aroma, um cheiro, trazem informação que nós não sabemos explicar de onde vem, mas o que é certo é que o nosso corpo reage. Embora nós não saibamos como é que... Alguns de nós podem não saber como era a vida sem Cristo. Alguns de nós nascemos já num contexto em que Cristo era considerado rei, famílias cristãs. Alguns de nós não temos memória de um passado nem judaico, nem gentílico, mas a nossa memória, pelo menos eu falo por mim, é uma memória de pertencer à igreja. Estar no convívio da igreja desde que nasci. Eu tenho fotos, eu guardei fotos, minha mãe mostrou fotos em bebé, estar nos braços de um pastor a ser consagrado a Deus. Mas embora eu não tenha memória de uma vida completamente sem Deus, ausente deste contexto da palavra, eu consigo entender o que Paulo está a dizer, isto faz sentido para mim. Lembrar que outrora, gentio na carne, chamado incircuncisão, longe de Deus, sem Deus, eu consigo perceber o que está dentro de mim à medida que eu vou ficando consciente, à medida que eu vou ouvindo histórias do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, eu consigo perceber o porquê de algumas reações que eu tenho. Eu não sei porque é que eu tenho, eu não queria ter, mas o que é certo é que eu tenho. Reações pecaminosas. Está lá, faz parte de mim. A memória sabe antes do saber se lembrar. Faz parte da minha natureza, faz parte da minha essência. Eu não preciso saber, mas está lá, essa informação. São essas memórias que o apóstolo Paulo coloca na frente da nossa consciência ao revelar as implicações do que significa sermos obra de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão. O foco particular desta recordação é que aqueles de nós que são gentios na carne estavam completamente separados de Deus. Dá para entender isso. Dá para entender que um dia eu estava completamente separado de Deus, mesmo estando nos braços de um pastor, mesmo estando num contexto de igreja, eu consigo entender isso.
A ênfase na carne realça a separação física muito real que existia entre judeus e gentios. A circuncisão era um distintivo da aliança, um sinal exterior de que se fazia parte do povo de Deus. E, no entanto, ela é clara ao salientar que era apenas na carne, era externa, era humana, feita por mãos de homens e não por Deus. No entanto, era uma separação real. A divisão entre judeus e gentios era uma das mais fundamentais divisões no mundo do primeiro século. E isto é algo simbólico para explicar o que significa ser gentio. É não ter Deus. É não fazer parte do povo que tem um relacionamento com Deus. E tais fomos nós. Nós estávamos sem Deus. Quando nós estávamos a viver sem entender o Evangelho, sem crer em Jesus, nós éramos incircuncisos. É isso que significa. Nós não tínhamos essa marca no nosso interior, no nosso coração, essa marca da carne, que também é uma marca no espírito. Esse quebrantamento, esse rompimento com os laços do pecado, a escravidão do pecado. Esta é a simbologia que Paulo quer transmitir, que Deus quer transmitir com esta ideia da circuncisão. Mas destacando esta divisão que há entre judeus e gentios, esta inimizade entre eles, um comentador disse que o judeu tinha um enorme desprezo pelo gentio. A história mostra isso. Os livros daquela época, especialmente do primeiro século, mostram esse desprezo. Então, são frases fortes, mas os gentios diziam... os judeus consideravam os gentios como tendo sido criados por Deus para servirem de combustível para o fogo do inferno. De todas as nações que criou, então eles serviam para alimentar o inferno. Eles escreviam isto. Deus ama apenas Israel. Nem sequer era lícito prestar ajuda a uma mãe gentia na sua hora de maior necessidade, pois isso seria simplesmente trazer outro gentio ao mundo. Entendem a ideia? Ajudar uma mulher na hora do parto era impensável para um judeu, porque isso era ajudar a trazer mais um gentio ao mundo. Até a vinda de Cristo, os gentios, até que Cristo chegou, para os judeus, os gentios eram objeto de desprezo. A barreira entre eles era absoluta. Se um rapaz judeu casasse com uma rapariga gentia, ou se uma rapariga judia casasse com um rapaz gentio, o funeral desse rapaz ou dessa rapariga era realizado pela família. Não era preciso morrer de facto. Bastava casar com um gentio. Se fosse um rapaz judeu, o pai fazia o funeral dele. Tal contrato, tal compromisso, tal aliança era o equivalente à morte. Um assunto sério. Judeus e gentios. A forma como a história descreve esta inimizade. Paulo quer então que os efésios se lembrem do que eram, como eram vistos pelos circuncisos, pelos judeus, como eram tidos por aqueles que faziam parte do povo de Deus. E descreve então o que é ser gentio. E há aqui algumas expressões, pelo menos 5 expressões aqui nestes versículos. Esta expressão sem Cristo. A expectativa de um Messias era uma expectativa judaica. O Messias, o Cristo, o ungido, era algo que vinha do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento fizesse uma menção à luz para os gentios, o Messias não foi prometido aos gentios. O rei ungido, o Cristo, não era uma esperança que os gentios tinham, era uma esperança de Israel. Portanto, eles não tinham um Cristo, eles não esperavam um Messias. Então, eles não esperavam salvação. Outra expressão usada aqui neste texto é separados da comunidade de Israel. Os benefícios que foram dados exclusivamente ao povo de Deus do Antigo Testamento não estavam abertos àqueles que não faziam parte da sua comunidade da aliança. As bênçãos eram apenas para os judeus. Os gentios eram também estranhos às alianças da promessa. Quando se fala em alianças no plural, isso indica que não é só a principal aliança com Abraão, mas também existe a aliança mosaica, a aliança com Davi,
E são alianças que apontam para Cristo. São as alianças que apontam para o Cristo eterno. E os judeus não viam os gentios como pertencentes a essas alianças. E Paulo diz que eles eram estranhos. A aliança não foi feita com os estrangeiros. Essas alianças que apontavam para Cristo foram feitas com Israel, com os judeus. E as outras ideias que estão aqui também no versículo 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo, são o resultado dessa exclusão de estarem estranhos às alianças, de serem separados da comunidade de Israel. Os gentios, portanto, nós, os estrangeiros, nós não somos judeus e por isso nós estamos sem esperança, ou estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. A ideia de estar sem Deus no mundo não significa que não houvesse deuses. Os pagãos tinham, sim, deuses e muitos deuses. E Paulo percebeu isso quando ele visitou Atenas. Ele ficou incomodado porque eles tinham muitos deuses. Não é a ideia de não ter a noção de divindade. Mas alguém naquele tempo disse que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Havia realmente muita idolatria, havia muitos deuses. E muitos senhores, disse Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 5, que há muitos deuses e há muitos senhores. Mas o pagão, por mais religioso ou moral que fosse, ele não conhecia o verdadeiro Deus. E é isso que está a ser aqui mencionado nesta ideia do versículo 12, sem Deus. O escritor do Salmo 115 constatou que o Deus verdadeiro não era conhecido pelos pagãos. E há um contraste entre Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, e aqueles deuses que são os ídolos dos estrangeiros, dos pagãos. A situação espiritual dos gentios não foi causada por Deus, mas pelo seu próprio pecado voluntário. Paulo disse que os gentios conheciam o verdadeiro Deus, tinham oportunidade, tinham condições de conhecer que existe um Deus, mas recusavam-se deliberadamente a honrá-lo, a glorificá-lo. E é isso, essa é a força que existe entre nós, dentro de nós. Existe uma força dentro de nós que nos impede de honrar Deus, honrá-lo no dia dele. Pelo menos no dia em que a igreja diz que é dele, o domingo. Existe uma força dentro de nós que nos impede, que nos quer impedir de estar em lugares como este. Honrar o Senhor, glorificá-lo, cantar para Ele, dar-lhe culto. Não é estranho que qualquer coisa concorra com a nossa presença num lugar como este, num ambiente como este. É algo que faz parte da experiência humana. Resistir ao culto, resistir à adoração ao Deus verdadeiro é algo que faz parte da nossa natureza. É por isso que quase qualquer coisa é razão para nós dizermos: eu hoje não posso estar no culto. Eu hoje não vou ao culto. Isso faz parte da nossa natureza. E nós não precisamos saber porquê e saber explicar a nossa memória, essa memória que nós temos. Mostra quão difícil é estar num lugar de culto, num ambiente de culto, de atenção dirigida apenas a Deus e ao Deus verdadeiro. Como é fácil nos distrairmos com ídolos, com o conforto, com o descanso, com o lazer, com a adrenalina, com o prazer dos sentidos. Como é fácil nós nos distrairmos. A história não é um registro do homem a começar com muitos deuses, ou seja, com um contexto de idolatria, e gradualmente a descobrir o único Deus verdadeiro. Pelo contrário, a história é o triste relato do homem que conhece a verdade sobre Deus e deliberadamente se afasta dele. É uma história de degradação e não de evolução. A humanidade não está a evoluir, está a degradar-se. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, contam a história do declínio dos homens. E a partir de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão,
Aí nós lemos a história dos judeus. Deus separou os judeus dos gentios para poder salvar também os gentios. Porque a salvação vem dos judeus, como nós lemos em João 4, são as palavras de Jesus no versículo 22. É claro que o mistério revelado do Evangelho, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos teus santos apóstolos e profetas no Espírito, como nós lemos no capítulo 3, a revelação do mistério, é que os gentios podem agora ser incluídos nos propósitos de Deus e assim tornar-se parte do povo de Deus, este novo povo que é a Igreja. Antes dessa revelação, Paulo queria que os seus leitores tivessem bem claro e se lembrassem de que se encontravam numa situação desesperadora. Estavam perdidos, estavam feitos. Paulo queria que se lembrassem de como estavam feitos, para que pudessem entender o poder do Evangelho para resolver a situação. A resolução é fazer um novo povo. Em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E isto é cumprimento de uma profecia em Isaías 57:19, aquilo que Deus sempre fez ao longo da história, aproximando de Israel nações que eram homens que eram circuncidados, povos que eram incluídos em Israel. Esta ideia de trazer para perto os que estão longe. A ideia deste versículo era usada para descrever pessoas que se tornavam parte do povo de Deus, do Antigo Testamento, mesmo não tendo nascido judeus. Aqui está a acontecer algo novo. Deus não está simplesmente a acrescentar os gentios, aqueles que estavam alienados e sem esperança, a um povo já estabelecido, que era o povo de Israel. Aqui em Efésios, o que está a ser descrito é a formação de um novo povo no Senhor Jesus Cristo. É uma nova identidade. É um novo corpo. Então Paulo lembra-nos como nós estávamos perdidos sem Cristo. Mas também como nós fomos aproximados por Ele, como fomos feitos igreja. A partir do versículo 13, nós lemos que tanto os alienados como os que possuíam as alianças, portanto, tanto os gentios como os judeus, eles possuíam as alianças e as promessas, são agora transformados num só homem novo através de Jesus, que é a nossa paz. Esse milagre de unir judeus e gentios, que estavam totalmente separados, havia essa parede, essa divisão, essa barreira, mas em Cristo é possível haver paz entre gentios e judeus, quando antes havia ódio e conflito. O próprio Cristo, Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o lugar onde esta nova identidade, esta entidade, esta nação, este corpo, este povo se encontra. Nele, em Cristo, nós temos a sabedoria, o entendimento para compreender que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é em Abraão, não é em Israel, não é no templo, mas é em Cristo. Ele não se limita a reconciliar facções em guerra, mas Ele recria uma nova humanidade que é em si mesma uma imagem dos propósitos de Deus para a eternidade. Como um conceito, então paz no Antigo Testamento está relacionada com essa plenitude, particularmente no que se refere às relações pessoais. Essa plenitude em virtude da criação de um homem novo, uma nova humanidade é agora possível. O modo como isso acontece é explicado nos versículos 14 e 15. Jesus derribou essa parede de separação, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A verdade é que já não há divisão, aquela divisão que a lei de Moisés estava a provocar entre gentios e judeus, foi abolida por Jesus. Aquela parede de hostilidade, ela foi destruída pela morte de Jesus. Então Paulo recorda que Jesus derribou essa parede de separação na sua carne. A carne de Jesus elimina, portanto, todas as barreiras criadas pelo homem. O resultado da cruz é, portanto, um novo povo, um novo corpo reconciliado com Deus através da cruz. É possível termos agora paz nas famílias, termos paz com vizinhos, sermos promotores da paz, sermos também nós pacificadores, porque nós temos Jesus.
Esse Jesus que capacitou, que habilitou um novo povo criado por judeus e gentios. A revelação do mistério do Evangelho mostrou a Paulo que judeus e gentios estavam no mesmo barco e foi por isso que ele pôde dizer que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os judeus também eram filhos da ira. Não apenas os gentios, não os demais, porque a lei não tinha condições de salvar. Era impossível a lei, porque ela estava enferma pela carne. Nenhum ser humano conseguia cumprir a lei. Nenhum judeu conseguia obedecer à lei de forma perfeita. Mas Deus fez o que era preciso fazer para unir judeus e gentios, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E nesse sentido, então, as promessas da lei feitas ao povo de Deus, das quais os gentios estavam excluídos, encontram agora o seu cumprimento e conclusão. Em Cristo foi feito, está realizado. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É por isso que temos que falar de Jesus, não de uma nação, não de um ritual. É Cristo, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele viveu e o que Ele ordenou. Assim, através do Evangelho, a paz foi e é pregada. Agora, judeus e gentios, uma nova entidade, podem aproximar-se de Deus com uma confiança até então impossível e que só é dada a conhecer no Evangelho. Deus está a edificar um novo povo, um povo que manifestará a sabedoria de Deus aos principados e potestades, governos e autoridades nos lugares celestiais, e um povo que será uma imagem do que Deus está a fazer na história. Agora, judeus e gentios estão juntos como um só povo na presença de Deus, e as diferenças antigas já não têm significado. Pelo menos já não têm aquele significado que era suficiente para causar essa separação. E foi assim que fomos feitos e a igreja. E é assim que nós somos feitos igreja. Quando essas diferenças culturais de nascimento, de família, de hábitos pessoais, elas são superadas por Cristo, com a mentalidade de Cristo. Quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, quando nós aprendemos a usar a sabedoria do alto para estabelecer essa paz, para fazer a paz entre nós. Aprendemos a perdoar, mas aprendemos a confrontar como Cristo, em amor, com palavras que vêm do coração de Deus, vêm da sua palavra, com sabedoria. É assim que nós fomos feitos e que somos feitos igreja. Paulo lembra-nos como nós estávamos perdidos sem Deus, como fomos aproximados por Cristo e como nós somos edificados uma família. A última imagem, então, dos versículos 19 a 22. Uma família. Como se parece uma igreja feita, uma igreja madura. Quais são as imagens que Deus nos traz do que é ser igreja? O resultado da ação da graça, o favor imerecido de Deus é um novo povo, retratado nestes versículos de 3 formas distintas, mas complementares. Há aqui uma imagem política ou sociológica, que é agora os gentios fazerem parte do povo de Deus, da mesma nação, são concidadãos, têm todos os direitos que os judeus tinham. Há aqui então uma imagem sociológica, mas também uma imagem doméstica. Os gentios fazem parte de uma nova família. E uma imagem espiritual, os gentios fazem parte de um novo templo, esse lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. A imagem do templo também é usada aqui. O lugar de culto, o lugar de adoração, onde Deus habita, onde Ele é cultuado e adorado. E os gentios fazem parte. Foram trazidos para dentro. Surgem então aqui várias características da igreja, cada uma das quais é desenvolvida depois nos capítulos seguintes, somente de 4 a 6. Mas em primeiro lugar, a igreja é construída sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Estes são aqueles a quem o Cristo ressuscitado deu a conhecer o mistério do Evangelho. Por isso nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Estes são um grupo único de indivíduos cujos ensinamentos constituem o que nós temos atualmente no Novo Testamento. De facto, os documentos do Novo Testamento foram compilados com base no facto de cada um deles ter o selo apostólico de autenticidade.
ou foram escritos pelos apóstolos, ou tiveram esse acompanhamento de algum deles. É o ensino dos apóstolos que a igreja é chamada a preservar, a obedecer e a proclamar. Sem os seus ensinamentos, a nova humanidade de Deus não tem fundamento. E aqui, então, Paulo diz que o ensino dos apóstolos é o fundamento. E os apóstolos são aqueles que viram Jesus ressurreto, ressuscitado. E um deles, como que nascido fora do tempo, foi Paulo, a quem Jesus apareceu vivo, ressuscitado. Não há apóstolos, nesse sentido, não há apóstolos nos nossos dias. Nós não reconhecemos autoridade em nenhum escrito, por muito que admiremos pastores e professores de seminário e pregadores nos nossos dias, nenhum deles tem a autoridade que Paulo, Pedro, que João teve, porque viram Jesus ressuscitado. Receberam essa ordem de escreverem, essa orientação para escreverem aquilo que para nós é fundamento. O que estes irmãos hoje escrevem e ensinam não é fundamento se diferir em algum ponto daquilo que os apóstolos já tinham dito. É bom ler livros, é bom ouvir pregações, é bom termos aulas de seminário, é bom conhecer os grandes mestres da igreja, mas eles só têm valor porque eles ficaram firmes e fiéis ao fundamento, a Cristo e aos apóstolos, ao que os apóstolos ensinaram. Uma segunda imagem aqui, Jesus Cristo é a principal pedra angular. Isto tem ecos do Salmo 118, versículo 22, que é uma referência, um salmo profético também relacionado com Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. E nós sabemos que a pedra é Cristo. A pedra é Jesus. A pedra é o Evangelho, é Cristo. E Jesus refere-se a este texto, lá em Marcos 12, versículo 10, quando ele diz: ainda não lestes na Escritura, e citando o Salmo 118, e cita esta ideia da pedra angular, a pedra principal, e Pedro, na sua carta, ele que é confundido por tanta gente como a pedra, ele próprio sabe quem é a pedra. E no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz que Cristo é a pedra. Ele refere-se a Jesus e usa este texto para defender Cristo como essa pedra angular, como ela é apresentada também aqui em Efésios. Essa pedra é a pedra principal, não só ocupava a posição de honra num edifício, mas também era uma pedra fundamental para a eficácia do edifício. Sem ela, o edifício não era estável e, portanto, não poderia ser desenvolvido ou expandido. Esta pedra era fundamental para a integridade do edifício, do prédio. E essa é a figura que Deus traz aqui, da mesma forma que Jesus é fundamental para a integridade da igreja. É nele que todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Se nós esquecermos de Cristo, se nós deixarmos de citar Jesus nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, na nossa convivência, o nosso edifício, o nosso relacionamento não vai expandir-se, não vai desenvolver-se. Nós não vamos conseguir manter unidade, não vamos conseguir manter paz, ter paz nos nossos relacionamentos. É com Cristo, é em Cristo. É citando Jesus, é aprendendo com Ele. Por isso ela é uma pedra fundamental. Jesus é a pedra principal sobre a qual a igreja está alicerçada, fundamentada, está a ser edificada. Então Paulo lembra-nos que a igreja está intimamente relacionada a Jesus e totalmente dependente dele. Não dá para ser igreja. Não dá para ser essa família espiritual sem ter Cristo a ligar-nos. É impossível. E uma terceira imagem, o crescimento da igreja. A igreja cresce à medida que aqueles que foram resgatados pela graça de Deus, tanto os judeus como os gentios, são edificados juntos nele. Quando há estas reuniões de edificação, quando estamos juntos a aprender de Jesus. A nova humanidade que ele cria está fundamentalmente ligada a Jesus. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, em todos os sentidos.
Toda a nossa identidade espiritual e as bênçãos espirituais que recebemos encontram-se nele. A igreja é habitada pelo seu Espírito, o lugar em que Deus não... A igreja é aquele lugar em que Deus está, não um templo como o de Jerusalém, não, e para os Efésios também era importante aquele templo de Ártemis ou de Diana, não um prédio em si, mas no homem e na mulher, no judeu e no gentio, unidos pelo sangue de Jesus. E por isso essa figura do sangue é tão importante. O culto à volta do cálice, do sangue de Jesus, essa menção da cruz que os cristãos sempre evocam, sempre trazem para o culto. É à volta de Jesus, é nesse corpo local de crentes que acontece essa habitação do Espírito, essa manifestação de Deus. Então estes últimos versículos são a aplicação que Paulo faz da verdade que foi revelada nos versículos anteriores. Nós não compreenderemos plenamente o significado do que é ser igreja se nós não compreendermos a desesperança da nossa situação sem Cristo e o poder de Deus que era e é necessário para formar um novo povo. Então Paulo lembra-nos como nós estávamos perdidos sem Deus, como nós fomos aproximados por Cristo e como nós somos edificados uma família no Espírito. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu li um texto que me fez refletir e não está diretamente relacionado com a linguagem destes versículos, mas é uma reflexão que está indiretamente ligada com toda a mensagem do Novo Testamento e do Evangelho. Lembrar que Deus chamou os judeus, começando por Abraão, para que através deles se revelasse como o único Deus verdadeiro. Foi aos judeus que o Senhor confiou a sua palavra e através dos judeus Ele deu ao mundo o Salvador. Isso está em Romanos 9. Israel deveria ser uma luz para os gentios, para que eles também pudessem ser salvos, mas infelizmente os judeus tornaram-se como os gentios e a luz deles brilhou de forma muito tímida, quase imperceptível. E isto é um aviso para a igreja, para nós. Israel não cumpriu a missão que deveria ter cumprido, de ser uma luz para os gentios. E nós sabemos que há um equivalente para a igreja. Uma frase que eu li esta semana diz assim: quando a igreja se parece o mínimo com o mundo, ela faz o máximo por ele. Quando a igreja se parece o mínimo com o mundo, faz o máximo por ele. Há muitos crentes, há muitas igrejas que acham que têm que ser muito parecidas com o mundo para alcançar o mundo. É exatamente o contrário que nós aprendemos na Bíblia. Nós não temos que nos parecer com o mundo. Nós vemos o que o mundo é no início deste capítulo. Então, as perguntas de reflexão que nós precisamos fazer para todos nós aqui são perguntas de reflexão para falar em casa, no culto doméstico, mas que queremos fazer aqui no nosso culto público. Já experimentaste pessoalmente a graça de Deus? Estás afastado de Deus ou confiaste em Cristo e recebeste a vida eterna que só Ele pode dar? Tu podes descrever como é que está a tua situação espiritual? Se não tens a certeza da tua posição espiritual, encorajo-te a voltares para Cristo pela fé e a confiares nele. Fala com Deus, clama, fala com Jesus. Porque o que aconteceu com Israel pode ter acontecido com alguns de nós. Alguns privilégios espirituais, nascer numa família cristã, nascer num contexto da igreja, de religião, mas ainda assim rejeitar o Deus que dá esses privilégios. Nós sabemos como Deus se refere aos judeus. Essa circuncisão apenas do corpo e não do coração não é uma fé genuína, verdadeira. Os judeus rejeitaram, desprezaram os privilégios. Muitos judeus desprezaram esses privilégios que lhes foram dados por Deus. Ou como aconteceu com os gentios, podes ter-te afastado de Deus e vivido deliberadamente em pecado e desobediência. Ninguém é indesculpável, porque todos podem conhecer Deus através das coisas criadas
mas muitos, a maioria, não vai procurar Deus, não quer saber de Deus, mas vive em pecado e desobediência, deliberadamente, em qualquer dos casos. Diz Paulo em Romanos 3, não há distinção, pois todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Judeus e gentios estão perdidos se não tiverem Cristo. Estão perdidos. Não interessa a religião, não interessa a tradição, está perdido. É só Cristo que dá a salvação. Em qualquer dos casos, há perdição e por isso só nos resta clamar a Cristo, falar com Ele, pedir perdão, pedir que nos visite e que nos salve. Então, algumas perguntas para nós que achamos estar em Cristo, que nos encontramos em Cristo. Se és um verdadeiro crente em Cristo, estás a ajudar outros a confiar nele? Já foste ressuscitado dentre os mortos, então andas em novidade de vida? Partilhas estas boas notícias da vida eterna com outras pessoas? Se já não estás em inimizade com Deus, então estás a espalhar as boas novas da paz com Deus, com aqueles que ainda lutam contra Ele? Jesus morreu para nos tornar possível a reconciliação. Nós temos de viver para tornar pessoal a mensagem da reconciliação. Deus deu-nos o ministério da reconciliação, nós somos os seus embaixadores da paz, e Ele diz que são bem-aventurados, são felizes os pacificadores, aqueles que espalham esta mensagem de paz. Serão chamados filhos de Deus. Os nossos pés devem ser calçados com a preparação do Evangelho da paz. E acerca deste versículo de Isaías, eu li uma história de um missionário que estava a pregar no mercado da cidade e algumas pessoas começaram a rir-se dele. Ele estava a pregar o Evangelho, a falar de Jesus e virou alvo de chacota. Ele percebeu que estavam a rir-se dele. E por causa da aparência dele, ele não era uma pessoa com uma boa aparência. Ele esperou um pouco e depois disse às pessoas que estavam a prestar atenção: é verdade que eu não tenho um cabelo bonito, porque eu sou quase careca. Eu também não tenho dentes bonitos, porque não são meus. Foram feitos às pressas por um dentista. Eu não tenho um rosto bonito e também não posso dar-me ao luxo de usar roupas bonitas. Mas uma coisa eu tenho uns pés bonitos. E citou o versículo de Isaías: que bonitos, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Ele entendeu. Este homem entendeu o que é que valia a pena ter bonito. Os pés. Os nossos pés são bonitos à luz deste versículo de Isaías. Pense nos seus pés. Pense em si, no seu compromisso de anunciar estas coisas boas. Com quem é que tem falado acerca destas boas notícias de paz com Deus e com pessoas? Paulo lembra-nos como nós estávamos perdidos sem Deus, como nós fomos aproximados por Cristo e como somos edificados uma família no Espírito. Embora possa ser doloroso e humilhante, é importante lembrar que nós éramos pessoas sem Deus, ou quem eram os nossos pais, os nossos avós, antes de Cristo chegar às nossas vidas. Isto pode ser feito através de fotografias, através de diários. Alguns tinham e têm ainda o hábito de escrever diários, contar um pouco como era a sua vida, textos que foram deixados por familiares, histórias de família ou simplesmente memórias que estão cá, que nós não sabemos explicar, mas estão cá, que nos podem ajudar a criar este importante contraste com o antes e com o depois de Cristo. Pode ser doloroso, mas é importante, é necessário. Essa vergonha, esse constrangimento que causa em nós lembrar como era, o que os meus pais faziam, os meus avós, os meus antepassados, e eu, o que eu fazia. É um exercício importante que podemos fazer em família e como crentes na nossa hora silenciosa. Uma outra aplicação possível deste texto é que
lembrar que nós cristãos fomos feitos um mesmo povo, com pessoas de diferentes culturas, uma família com membros bem distintos, mas que se completam e que se ajudam mutuamente. É no convívio pacífico com as outras pessoas que nós somos e vivemos igreja. Não é no convívio conflituoso, tenso, que nós vamos mostrar esta imagem. Nós temos que buscar a paz. É nesse convívio pacífico que nós mostramos que somos e vivemos igreja. Se temos tendência para arranjar confusão, nós não podemos achar que vamos mostrar a mensagem da salvação. E por fim, os últimos versículos, este resumo impressionante da natureza dinâmica da igreja, sobre o que ela é construída e quem está no seu centro. Esta imagem poderosa que será descrita nos capítulos seguintes está muito longe da mentalidade individualista e orientada para o consumo que nós temos à nossa volta. Mas é esta a imagem que nós queremos contemplar de união, de uma família, de um templo onde Deus está. É esta imagem que nós queremos contemplar para servir de modelo, para que nós imitemos. É nesta imagem que nós nos queremos tornar. Concidadãos ou conterrâneos, somos do mesmo povo, do mesmo país, independentemente do lugar onde nascemos, do continente de onde viemos, mas somos conterrâneos. A imagem de ser família, de ter parentes, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus, a correr nas nossas veias espirituais. Nós somos discípulos, nós somos alunos dos profetas e dos apóstolos. É com eles que nós aprendemos. E assim bem ajustados e a crescer em santidade. É esta a imagem que este texto nos traz e sobre a qual nós também vamos cantar.